Tem um posicionamento aqui. Amém? Bom dia, irmãos! Bom dia! Mais uma vez, bom dia, irmãos! Bom dia! Quem é que está animado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Esse é o Espírito, irmãos. Eu tenho meio que eu não posso sair daqui, tem um gravetinho me cercando para pegar. Obrigado. Eu posso ir para cá? Legal. Então, irmãos, eu tô... Irmãos, eu tô muito animado de estar aqui no parque com vocês. Faz muito tempo que eu não vim aqui na Vila Lobos. A última vez que eu vim aqui era metade disso aqui. Não tinha quase ninguém aqui. E me inspira muito, irmãos, ver que todas essas pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. Todas essas pessoas reunidas para buscar a Deus de todo o coração, amém? Com isso, o título da minha aula é Homens e Mulheres segundo o coração de Deus. Vamos em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22. Fazendo uma breve introdução aqui, eu não vou ler o capítulo 22 inteiro, mas aqui a gente vê um dos momentos mais sombrios de Israel. Um dos momentos em que o rei Saul, ele estava tão preocupado em matar Davi, que ele foi para uma cidade chamada Nob, onde Davi estava lá. Só que Davi já tinha ido embora de lá. E Saul vai para essa cidade e ele mata 85 sacerdotes. Não só isso, ele ansiava tanto por matar Davi, que ele mata todos os homens e mulheres e crianças daquela cidade. Esse era o quanto Saul estava sendo guiado por suas emoções. Aqui em 1 Samuel capítulo 22, fala no versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Aqui a gente vê um momento de pressão de Davi. Um momento que o rei Saul, o seu exército enorme de Israel, estava querendo matar Davi. E aqui no versículo 1, que fala que Davi ele foi para uma caverna, onde ele ficou refugiado lá. Davi ele fica nessa caverna, não fala quanto tempo, mas ele fica sozinho nessa caverna. E como muitos sabem, Davi escreveu a maior parte dos salmos, onde ele fez orações, onde ele escreveu as canções também. E um desses salmos mostra esse momento exato em que ele estava na caverna. O momento exato onde ele estava sendo pressionado. O momento exato onde o rei de Israel estava querendo matar Davi. E aqui ele faz uma oração a Deus. Vamos em Salmo 142. Vamos, Salmo 142. Salmo 142, versículo 1. Essa é a oração de Davi, quando ele estava na caverna, sozinho. Aqui ele fala: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da bondade para comigo. Essa é a oração de Davi. Davi, ele expõe completamente suas fraquezas para Deus. Ele mostra a sua vulnerabilidade para Deus. Ele fala que o espírito dele está desanimado. Ele fala que ele está angustiado. Ele estava sozinho. O Saul estava querendo matar ele com toda a sua vontade. E o que ele faz no momento de angústia? Ele ora radicalmente a Deus.
ele expõe as suas fraquezas para Deus. Aqui, Davi, ele tem um relacionamento completamente aberto com Saul, com Davi. E para entender melhor, que aqui nessa escritura nós vemos o quanto Davi queria mudar seu coração, o quanto Davi entendia a sua necessidade de Deus pela vida dele, e com isso, o que ele faz no momento de dor? Ele ora radicalmente a Deus. Mas para entender melhor essa escritura, vamos em 1 Pedro. Estão comigo, irmãos? Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6 fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, essa escritura de 1 Pedro é viva na vida de Davi. Davi se humilha perante Deus. Davi ora radicalmente para Deus. Davi fala as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas lutas para Deus. Não uma oração superficial, uma oração querendo ser educado para Deus. Davi ora para Deus mudar o seu coração, para ele conseguir forças com Deus. Irmãos, e muitos de nós, quando a gente se sente fraco, angustiado, com dor em nossa vida, a última coisa que a gente faz é orar. A gente não ora. A gente se sente perseguido. A gente sente uma dor nas nossas costas, um fardo. Coisas no mundo terríveis acontecendo. A última coisa que a gente faz é orar. Nós não oramos. A gente só ora quando nos sentimos bem. Nossa, hoje o dia tá lindo, eu vou orar a Deus. Nossa, eu tô me sentindo bem, eu sinto que eu tô bem, eu vou orar a Deus. Não, irmãos. A oração é para mudar o coração. Davi entendia a necessidade da oração. Davi orou para ter o seu coração mudado. Se Davi não orasse, talvez ele caísse em depressão, em tristeza. Ele iria ficar com o espírito desanimado. Mas ele entendeu que ele só ia conseguir vencer todas essas coisas sendo radical na sua oração. Com isso, irmãos, acredito, não sei, talvez hoje você deve estar passando por esse momento sombrio na sua vida. Um momento que você está nessa caverna, sozinho, perseguido, angustiado, com dor, triste, desanimado. Por isso eu quero animar vocês, irmãos, a ter o coração de Davi, a orar radicalmente para Deus, até o seu coração mudar, amém? E esse é o meu primeiro ponto. Ore até seu coração mudar e seja guiado por Deus. Era nesses momentos que Davi obedecia ainda mais a Deus. No momento de luta, ele obedecia ainda mais a Deus. E nós, como discípulos, tem que ser a mesma coisa. Ficamos mal, não podemos deixar de orar, deixar de evangelizar, deixar de ter estudos bíblicos, mas deve ser o oposto. Entender que por eu estar mal, por eu estar desanimado, eu vou entender que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso orar, eu preciso evangelizar. Isso não é opcional, é uma necessidade para estar bem com Deus, amém? O irmão que me inspira muito nas orações é o Vini. Há algumas semanas atrás o Vini, ele me ligou querendo marcar um tempo para a gente poder orar. E na verdade no tempo eu achei que a gente ia conversar, ler escrituras também, a poder falar um pouco, ser aberto na nossa vida. Chegando no parque, ele falou: Túlio, esse é o nosso tempo, vamos orar cada um 1 hora para Deus. Irmãos, a gente foi no parque e o Vini começou a orar. O Vini orou para o coração dele mudar radicalmente. Você sentia a convicção dele, eu pude sentir a fé do Vini, o quanto que ele precisava de Deus na sua vida, o quanto que ele entendia que ele sozinho não faz nada. Nós sozinhos não fazemos nada, não conseguimos mudar, não conseguimos nada, mas pela oração radical do Vini eu pude ver o quanto Deus faz por nossas vidas, o quanto Deus é necessário. Davi entendia isso, Davi orou radicalmente, expondo seu coração para Deus. E depois que ele orou, e como em 2 Pedro fala que Deus vai exaltar no tempo devido, como a gente viu no versículo 3 e 4, Deus manda um exército de 400 homens para Davi. Aqui não fala quanto tempo depois, mas ali nós vemos Davi, ele não está mais sozinho.
Davi agora tem um exército com ele. Depois de fazer o quê? Orar radicalmente, amém? Eu quero dar um desafio prático, irmãos, para cada um que está aqui. Se você tem algo no seu coração, um tipo de amargura com algum irmão, orgulho, talvez raiva com alguém, talvez ódio do professor que te reprovou por um ponto. Você tem ódio dele, você tem raiva dele, você tem raiva do cara que te consurou lá na Radial Leste. Você está com raiva no seu coração, você está lutando. Meu desafio é esse: ore até seu coração mudar. Ore até seu coração mudar. Oração não é algo para ser educado. Deus, obrigado por tudo, obrigado. Não! O mundo religioso hoje em dia é educado com Deus. Ora a Deus para agradecer as coisas que Ele dá. Nós, como discípulos, oramos por gratidão, porque nós batalhamos duro para Deus e somos gratos o que Deus faz com a gente, amém? Um coração que muda é um coração que se volta para Deus. E o meu segundo ponto é: Deus concede vitória para todos que o seguem. Vamos voltar em 1 Samuel. Samuel, vamos pular para o capítulo 23. Diz o seguinte: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais fomos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e: levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Aqui Davi não estava mais sozinho. Depois de Davi ter orado radicalmente, o que ele fez? Ele estava com 400 homens ao seu redor. Ele tinha tudo para ficar soberbo, para falar: não, eu já tenho tudo na minha vida, eu não preciso mais de Deus. Eu tenho o meu exército ao meu lado, eu não preciso mais de Deus. Eu posso ser tudo, posso focar em treinar eles e poder vencer essa guerra. Só que Davi, ele consulta a Deus 2 vezes. Davi, ele pede ajuda para Deus. O que eu devo fazer? Irmãos, Davi entendia a sua necessidade de Deus. A dependência de Davi por Deus não era circunstancial. Ele depende de Deus quando as coisas estão ruins, não. Ele depende de Deus quando as coisas estão boas ou ruins. E assim deve ser o nosso coração. Davi, ele consultou pessoas, homens enviados por Deus, para saber o que fazer. E conosco deve ser a mesma coisa. Não basta só orar, mas a gente deve pedir conselhos para ter uma direção em nossa vida. Amém. Acredito que Davi entendia o quanto ele precisava de Deus pela sua própria vida. Se vocês conhecem um pouco da vida de Davi, pensa Davi no começo, um simples pastor. Ninguém dava a mínima para ele. Ele não tinha um porte físico que chamava atenção, maromba. Não era como o Vini. Ele não fazia nada em sua família. Ele só cuidava do rebanho. Mas Deus escolheu ele pela aparência, e é assim que Deus os escolhe. Deus escolheu ele pelo seu coração, perdão. Ainda bem que não foi pela aparência. Eu não estaria aqui hoje. Mas Deus escolhe as pessoas pelo coração, assim como Ele escolhe cada um para formar o seu exército. Homens e mulheres que têm o coração, que pedem ajuda para Deus, que entendem que a vida de um discípulo não é uma vida que a dependência de Deus é circunstancial. Para poder entender essa necessidade, fazendo algo bem rápido, pense na pessoa que você era antes de ser um discípulo. Pensa no desastre que você era. Eu penso na minha vida. Eu era um desastre. Eu consigo ver, nossa, isso me enche de gratidão a Deus. Eu entendo o quanto eu preciso de Deus. Eu vejo quem eu era, quem eu sou e quem Deus vai me fazer ser. Isso me enche de vontade de ser grato a Deus. Amém?
Deus ele acreditava na soberania de Deus e que Deus ia cuidar dele. Deus ele sabia que independente da situação, Deus ia cuidar de Davi. Irmãos, esse é o nosso coração hoje. Esse é o nosso coração hoje. Nós fazemos sacrifícios a Deus. Nós entendemos que realmente as decisões que nós tomarmos frente aos conselhos, realmente Deus vai estar cuidando de mim. Você realmente acredita nisso? Que Deus está cuidando da sua vida? Que Deus vai cuidar da sua vida? Você acredita nisso, irmãos? Se você sente um pouco de dúvida nisso, faz esse pequeno teste. Pensa quem você era antes, pensa quem você é agora. Imagina alguém tentando te mudar apenas com as suas palavras. Imagina eu tentando mudar o Luca apenas com as minhas palavras. Nunca! Nunca! É uma ilusão! Uma ilusão! Não tem como nós mudarmos as pessoas se não for pela palavra de Deus! Vamos ver o versículo 7. Aqui fala, no versículo 5 adiante, fala: Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Amileque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. Irmãos, Saul é o exemplo perfeito do que é a religiosidade. Saul é a pessoa que é guiado por suas emoções e supõe que Deus está com ele. Davi entrou na sua cidade e ele apenas supõe: nossa, Deus está comigo, porque Davi entrou na minha cidade. O mundo religioso é assim. O mundo religioso é guiado por suas emoções e supõe que Deus está com eles. Só que não é assim. Deus não estava com Saul. Deus não estava com Saul. Por quê? Porque Saul não obedecia a palavra de Deus. Saul não orava radicalmente para pedir conselhos para Deus, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, e muitas vezes, nós como discípulos, nós podemos cair nessa religiosidade também. Acreditar que eu não preciso evangelizar, não preciso orar, Deus já está comigo, vai dar tudo certo. Eu não preciso ter convicções profundas na Bíblia, porque Deus vai estar comigo. Sim, mas você não vai estar com Deus. Se a gente não ora, se a gente não estuda a Bíblia radicalmente, criar convicções profundas e pede conselhos para ser guiado por Deus, nós não estamos com Deus. Deus ele quer estar com você, mas a pergunta é: você quer estar com Deus? Essa é a pergunta, irmãos. Hoje em dia o mundo religioso acredita que você não precisa ter convicção na Bíblia. Para você ser salvo, basta você ir no culto de domingo, você fazer uma oração, levantar a mão, fechar os olhos, sentir algo, que você é salvo. Se você aceitar Jesus em seu coração, você é salvo. Mas a pergunta é: Jesus aceita você? Antes de aceitar Jesus, Jesus tem que aceitar a sua vida. Mais uma coisa. E assim as pessoas idealizam quem Deus é. Saul estava idealizando quem Deus era. Saul estava enfurnado em matança, assassino, uma chacina que ele fez, e sendo guiado pela sua raiva, ódio. E ele achava que Deus estava com ele. Irmãos, temos que ter o coração de Davi. Temos que orar radicalmente. Mas ser que nem Davi, mesmo achando que nós temos tudo, que não temos que consultar a Deus. Davi, antes de qualquer decisão, ele fazia duas coisas. Ele orava radicalmente e pedia conselho. Amém. Como tem sido seus tempos de discipulado, irmãos? Irmãos, a gente deve entender algo, que na vida de um discípulo, discipulado é essencial, é um mandamento. Isso é pedir conselho. Em Provérbios 24:6, eu não preciso ir lá, mas fala: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Irmãos, no discipulado não é o tempo para a gente passar um tempo divertido com um amigo, tomar um café, falar como está a vida. Isso é consequência de um tempo onde você vai tomar decisões radicais para mudar a sua vida, para mudar o seu coração e ser completamente obediente a Deus. Amém. Irmãos, discipulado é você reintroduzir Jesus na vida da pessoa. Você reintroduz Jesus.
E por Jesus ser perfeito e você não, vai te machucar. Vai doer. Porque vai sair verdades vão vir à tona, que você vai ter que mudar. E aí você tem uma bifurcação. Ou você muda como Davi e recebe a vitória, ou você é como Saul e supõe que Deus está com você. No versículo 16 de 1 Samuel 23, fala o seguinte: Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Irmãos, aqui é só para a gente ressaltar que Deus coloca pessoas em nossas vidas para ajudar a encontrar forças em Deus. E muitas vezes nós podemos ficar desanimados, desencorajados e até sentir que mesmo no reino eu estou sozinho. Pode sentir assim. Mas, irmãos, isso acontece quando a gente não ouve e não obedece os conselhos. Quando a gente não pede ajuda, como Davi em sua oração na caverna, para mudar seu coração. O quão aberto você tem sido nos seus tempos de discipulado? Você tem realmente sido como Davi, expor as suas maiores fraquezas, a sua vulnerabilidade, as coisas que você tem maior medo? Você tem dito essas coisas? E aí quando a gente não ouve e obedece conselho, a gente cai em algumas coisas. Queremos obedecer a Deus parcialmente. Queremos fazer as coisas que nos fazem sentir bem. Queremos agir conforme achamos que é correto. Não preciso ou seguir conselhos. Não preciso de ninguém para estar bem com Deus. Irmãos, se uma dessas frases encaixou em você hoje, eu quero dizer que essas frases são características de Saul. E no final da vida de Saul, todos nós sabemos, terminou em suicídio. E hoje, nós podemos nos suicidar espiritualmente. Nós podemos tirar nossa vida espiritualmente se a gente não obedece a Deus completamente. Se a gente não pede conselhos e muda completamente. Se a gente é guiado por nossas orações e conselhos e pregações que nos ajudam a ter o coração voltado para Deus. Irmãos, eu quero encorajar todos que hoje é dia de mudança. Amém. Hoje é o dia que você vai se arrepender para Deus. É o dia que você vai virar seu coração para Deus. É o dia que você vai abrir seu coração pedindo ajuda. É o dia que você vai ter o coração de Davi, amém? Amém. Tem uma frase que me encoraja muito, que é: a vitória acompanha aqueles que têm seus corações moldados todos os dias. Irmãos, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar poderosamente. Mas para Ele nos usar poderosamente, nós devemos permitir que Deus nos use. Como fazer isso? Com essas duas coisas: orando para o nosso coração mudar e obedecendo ainda mais a palavra de Deus. Porque Deus, Ele já nos deu a vitória. Deus, Ele já nos concedeu tudo. Ele só pede uma coisa: me siga de coração comprometido, me siga de coração obediente. Não coração religioso, mas me siga com todo o seu coração, todo o seu entendimento e toda a sua fé. E para Deus seja glória. Amém. Amém.